parte do Maracanã, que é um problema que o governo do estado tem que ser cobrado para resolver, enquanto não tem Maracanã, qual é o grande estádio da cidade do Rio de Janeiro? É o estádio Newton Santos. Então, não dá para o Botafogo dizer, não vou ceder. Assim, é uma situação inusitada, particular, mas a federação tem que chamar os clubes e dizer assim, vem cá, a gente precisa pensar no bem comum. Torcedor do Rio, né? Na situação global, o problema global. Enquanto o Cruzeiro está enchendo o estádio, enquanto o Palmeiras está enchendo o estádio, enquanto o Corinthians está enchendo o estádio, a gente está vendo, 73 anos depois do Fla-Flu da Lagoa, o Fluminense Madureira do Matagal. Que a bola cai no mato e o cara vai com lanterna buscar a bola. Não tem como fazer. E o Campeonato Carioca, se você passa essa imagem do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, qual é a chance de você atrair mais patrocinador, de você atrair mais torcedor, de você atrair mais interesse, de você dizer, como dizia 10 anos atrás, que era o campeonato mais charmoso do Brasil? E por que não a Ilha do Urubu? Por que não a Ilha do Urubu? Mas eu acho que o Botafogo tem um compromisso com isso, Paulo. Podia ser na Ilha do Urubu? Poderia. Lógico, não está preparado para jogar Libertadores. O Botafogo jogou precisa... no passado grandes jogos mas lá. Alguém precisa conversar. Eu não estou falando que é impor. Não é imposição. Estou falando de opiniões. A minha opinião é essa. Chamar os clubes para conversar e falar assim, vem cá. Você precisa se juntar todo mundo para resolver o caso do Maracanã. Mas enquanto isso, o Botafogo, o estádio do Rio de Janeiro é o seu estádio. PVC, me permita interrompê-lo também, Paulo Lima, porque tem uma informação que acaba de chegar que é importante. Uma liminar obtida na Justiça do Rio de Janeiro obriga que seja imposta ao Botafogo uma multa de R$500 mil caso o Botafogo não libere o estádio Newton Santos, é isso? Para a final da Taça Guanabara. Daqui a pouco nós vamos trazer maiores detalhes, quem obteve essa liminar, quem entrou com o pedido, vamos mostrar a liminar. Ou seja, mediante esta informação, a final pode acontecer no Newton Santos. Desculpa, eu estou meio por fora, né? Quando é que acontece a final do campeonato? No domingo. Ah, no domingo? No domingo. Ah, não. Dá tempo ainda. Até porque nós estamos na quarta-feira. Não tem. Ninguém está comprando ingresso em Cariacica, né? Ah, com certeza. Quem mora em Cariacica não está comprando ingresso. Com certeza. O jogo não, dá tempo. Dá tempo. Hoje é quarta ainda, né? Não, dá tempo. Até sexta-feira. Tem gente comprando ingresso lá porque já reclamaram que é o R$200 então, não, agora também eu acho, desculpe o termo, mas acho sacanagem com quem mora em Cariacica o jogo não ser em Cariacica. Aí para mim já é sacanagem isso, né? Definiu Cariacica, eu estou com o PVC, sou contra também. Final do campeonato tem que ser disputada dentro do estado. Se não dá no Maracanã, não dá no Engenhão, que se faça então em Volta Redonda. Ou que faça na Ilha do Urubu, que está pronto para isso. Porque qual é o problema pode configurar que é mando de campo, mas é o Boa Vista que é o mando de campo, ele aceita jogar lá e acabou. Agora, muito se fala assim... Mas o Boa Vista aceita, Paulo? Sei, mas é questão de conversar. É muito mais gente falar assim, mas o Botafogo tem todo o direito porque o estádio é dele. Tudo bem, cara pálida, mas foi com o dinheiro público. O estádio não é dele. O estádio não é dele. Ele tem uma concessão. João. É onde oficialmente é. Ele tem uma concessão. Ele tem o direito. Não, o estádio não é dele, não. Mas ele administra. Ele administra o estádio. Ele tem o direito de vetar. Eu estou tocando no ponto do bom senso. Mas não é dele. Eu estou tocando no ponto do bom senso. O estádio é administrado pelo Botafogo. O Botafogo é, durante o período de concessão, o proprietário do estádio. Eu aluguei uma casa. Sim. Aluguei uma casa. Mas a casa é sua alugada? A casa alugada é minha casa. Você é o responsável por ela. Eu não posso reformar a casa de um jeito que eu destrua a fachada, que eu mude as coisas sem combinar com o proprietário. Sim. Mas a casa é minha. Eu tô discutindo o bom senso. Quando a casa é sua, você faz nela o que você quiser. Eu tô discutindo o seguinte. A partir do momento que você tem que pedir autorização, não é sua totalmente. Ele administra a casa. Estou discutindo outra coisa. Estou discutindo o bom senso. Administra o Botafogo precisa entender que quanto mais forte for o campeonato, na minha opinião, ele precisa entender forma de expressão. Na minha opinião, alguém precisa convencer o Botafogo de que quanto mais forte for o Campeonato Carioca, mais o Botafogo ganha. Quanto mais o Campeonato Carioca terminar de se afundar, mais o Botafogo perde. Jogando lá, arrecada mais ainda. Mas eu não acredito, PVC, Paulo Lima, Eugênio, eu não acredito que essas pessoas que dirigem o Botafogo, temos lá, por exemplo, o presidente Carlos Eduardo Pereira fez uma gestão exemplar no Botafogo. E o Nelson Mufarrege foi mal. O Nelson Mufarrege é uma sequência do trabalho dele. Eu não acredito que essas pessoas, que são pessoas lúcidas, inteligentes, não saibam disso.
Ou seja, a emoção está passando por cima da razão. A nota oficial que o Botafogo jogou essa semana é de um ridículo extremo, João. Passar um recibo que eu não vou liberar o estádio porque o Vinícius Júnior fez o sinal do chororô. Pelo amor de Deus, João, onde é que a gente tá? Eu achei que era piada de carnaval. Que era meme de carnaval. Isso é amadorismo. Que se estende não só pelo Botafogo, pelos outros clubes, pela federação. Gente, o que é o regulamento do campeonato carioca? É um mico. É um mico. Sabe por que é um mico? Porque o Flamengo vai fazer a final com o Boa Vista. O regulamento é desenhado para que aconteçam vários jogos entre os grandes. Eles querem que os grandes se enfrentem. Se querem um campeonato de grandes, façam um quadrangular. Acabou. Claro. Aí eles desenham o campeonato. Não, porque eu tenho que ter semifinal e final do primeiro turno, semifinal e final do segundo turno, semifinal e final do campeonato, porque eu tenho muitos jogos entre Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Aí vai fazer a final da Taça Guanabara o Flamengo com Boa Vista. Mas aí é do campeonato. Não, porque é um campeonato. O número de participantes é esse, ridículo. O regulamento é ridículo. O Boa Vista pode chegar. Ridículo. Ele pode chegar, é claro que ele pode chegar. Mas o campeonato. Você atesta o ridículo do regulamento quando você desenha o regulamento para ter uma final entre dois grandes e entra um pequeno no meio. Aí tudo bem. Porque eles querem fazer semifinal da Taça Guanabara, semifinal da Taça Rio e semifinal e final do Campeonato Carioca. Pra que isso? Se a gente estivesse fazendo um campeonato. Vamos fazer um campeonato direito, Se a gente estivesse fazendo um campeonato que estivesse se projetando para ser forte, o Boa Vista podia virar grande. Sim. Como, por exemplo, o São Caetano em 2004, com um time extraordinário, foi campeão paulista numa final com o Paulista de Jundiaí. Mas que ele chegue por isso. Não porque o Vasco começou o campeonato pensando em jogar Libertadores, porque o Botafogo voltou e o Fluminense voltaram. O Fluminense voltou, chegou a primeira partida, chegando direto do aeroporto, com o time C. O Botafogo, meus amigos, temos que interromper a discussão. Nós vamos voltar já à discussão. Tenho aqui já o texto da liminar comigo, vai dar o que falar, mas nós temos que ir lá na concentração do Vasco. Álvaro Loureiro acompanhando o Vasco da Gama. Diga, Cariacica, liminar. Eu quero deixar claro que às vezes as pessoas entendem errado e a gente às vezes replica também errado nas redes sociais, porque as pessoas só pegam uma frase, né? O gol é apenas um detalhe do nosso querido tetracampeão Parreira. Não tenho nada contra a Cariacica, hein? Pelo amor de Deus. Só entendo que final do Campeonato Carioca não tem que ser no Pacaembu, não tem que ser em Cariacica, no Mineirão, em Manaus, tem que ser no estado do Rio de Janeiro, tá? Só isso, legal, parabéns Cariacica. A partir de agora eu estou defendendo Cariacica, porque se uma pessoa em Cariacica comprou um ingresso para o jogo de domingo, não pode voltar atrás. Agora tem que ser em Cariacica e ponto final. Paulo Lima quer falar? Diga aí, pessoal. Não, é só essa teoria do Paulo, né, que você... A primeira coisa que eu falei aqui foi exatamente essa da questão do estádio Newton Santos, né? Foi construído com dinheiro público. E o Paulo defende a teoria de que, lógico, né, que quem administra também concorda com ele, mas eu não posso deixar de concordar com você, João. Administra, mas quem manda não é. Concordando com os dois. Mas é porque o Paulo tem toda a razão, eu acho que é isso mesmo. Quando você aluga uma casa, você passa a ser o administrador da casa. Lógico, você tem toda a razão. Eu aluguei sua casa, eu não vou te dar a chave da minha casa. Mas é claro que o João, e aí a ótica do João é que eu também concordo, assim, é o mas se eu sou proprietário, eu posso ligar para você, olha só, sai daí agora, hein? Não, mas aí você não pode quebrar o contrato. Agora não, você vai quebrar o contrato. Você não pode quebrar o contrato. Depende dos termos do contrato. Exatamente. Mas se você tem um contrato, tem que cumprir. E o Botafogo está cumprindo. O que eu quero dizer é que... Acho que os dois estão certos. Exatamente. O que chama a atenção é eliminar. Por quê? Porque eliminar tem todo o direito. O João daqui a pouco vai falar sobre isso. Mas a questão toda é o seguinte. O Newton Santos, o estádio do Engenhão, foi construído com dinheiro público. E prejudicar o público do Rio de Janeiro em detrimento de uma decisão de um cidadão, que é o presidente do Botafogo, é muito pouco. É muito pouco, é ranzinzice demais, é rancor demais contra a camisa do outro clube. Não é bom senso, não é convivência social. Isso é uma antipatia de graça por um menino de 17 anos que fez assim. Ah, pelo amor de Deus, né? Não sabe brincar, como diria lá a molecada do prédio, não desce pro play. Não sabe brincar, não desce pro play. Ou vai jogar bola de gude no carpete, soltar pipa no ventilador, alguma coisa, jogar peão assim naquela coisa assim do corredor de cimento. Nunca brincou no bola de gude na areia, então não desce pro play. É absurdo o Botafogo tá fazendo. Ali, Paulo Lima, o povo olha nos olhos da galera. Isso, essa câmera aqui, eu tava pensando que era essa aqui, mas é essa aqui. Desabafa, Paulo Lima. Não, é um absurdo. Olha no olho do... Bebe uma água. É inadmissível pensar que o futebol carioca decida Flamengo e Boa Vista jogando em Volta Redonda ou em Cariacica. Nada contra, o Kessler tem toda a razão. Tem toda a razão. O problema todo é bom senso. É um pouco mais de clarividência dos seres humanos. Gente, é tudo
esses caras são todos adultos. Tudo macaco velho de futebol. O Botafogo está precisando de dinheiro. O Fluminense está precisando de dinheiro. O Flamengo está precisando de dinheiro. O futebol carioca está à míngua. Está à míngua o futebol carioca. Uma das alegações do Botafogo é que o aluguel seria de R$100 mil, considerado um valor baixo. Tudo bem, então negocia com o presidente Bandeira de Mello, que quer um pouco mais. Agora, é justíssimo liminar. Quem estabelece o valor do aluguel? Arbitral. Os clubes estavam lá. Então estava decidido que. Então, se foi o arbitral que decidiu, todos assinaram. Lógico, então todo mundo assinou. Então é R$100 mil. Ou se não todo mundo, a maioria assinou. Pessoal, olha aqui, tem o texto da liminar. Daqui a pouco a nossa produção, nosso departamento de jornalismo aqui está agindo para a gente trazer maiores detalhes. Podemos mostrar aí, olha lá. Vou ler aqui o que tenho aqui. Condutas como a do primeiro requerido são absolutamente danosas à competição e a todo o sistema desportivo, pois desvalorizam o campeonato pelo qual ele deveria prezar, maculando a imagem de todas as entidades de práticas envolvidas, da entidade de administração e do próprio Botafogo, que apresentou em nota justificativas vazias, nada razoáveis e que ferem princípios basilares do direito desportivo, como a moralidade e o fair play, o que se lamenta. Sendo assim, esse é o despacho do juiz, hein? Concedo a liminar requerida, no sentido de que o Botafogo de Futebol e Regatas, ora, primeiro requerido, ceda o estádio Newton Santos para a realização da final da Taça Guanabara. Na hipótese do mandante Boa Vista Futebol Clube, assim desejar, o Boa Vista, que é o mandante, sob pena de multa no valor de R$500 mil, obrigando-se o segundo requerido, Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, FERJ, a tomar todas as medidas necessárias para operacionalização do que fora determinado. Desse ciência as partes, publique-se e cumpra-se com máxima urgência. Marcelo Jucá Barros, presidente do tribunal, que acabou concedendo aqui, que é o autor desse despacho que eu li agora e que vocês viram aí. Pois não, pessoal. Em relação a liminar, ela cria uma condicional que mata ela própria. Ela nasce morta. Se o Boa Vista assim desejar... Exatamente. O Boa Vista não desejar, acabou. O mando de campo é dele. Então, mas sim, tem que ter na nota. Agora, a discussão... Será que o Boa Vista deseja? Eu acho que essa discussão, isso aqui está nascendo morto. Mas a discussão não é essa. A discussão é como se vai evitar a morte do Campeonato do Rio de Janeiro. Sim. Enquanto tiver Campeonato Carioca, você pode discutir a reforma do calendário, que não tem que ter mais campeonato estadual ou tem que ter, se o brasileiro tem que ser de ano inteiro e o estadual entrar no meio de semana. Mas enquanto tem Campeonato Carioca, ele não pode ter a final em Cariacica, ele não pode ter jogo para 400 pessoas com o cara buscando a bola com uma lanterna no Matagal, do lado do Riacho. Ele não pode ter condições fundamentais de, assim, o campeonato tem que se sustentar. E o Botafogo é parte disso. Sem dúvida. Porque se a final é no Engenhão, no Newton Santos, com 40 mil pessoas... o interesse da população, o interesse de patrocinadores é um. Claro. Se você faz a final em Los Lários com o cara buscando a bola no Matagal, aí não dá. O interesse dos patrocinadores, do público é outro. Você vai fazer um campeonato de várzea, então vamos fazer na várzea. Vamos fazer um campeonato de praia, vamos fazer na praia. Agora, se nós vamos fazer um campeonato carioca, enquanto é para ter campeonato carioca, é para todo mundo entender que é parte disso. Se o campeonato carioca for importante, o Botafogo é importante. Se o campeonato carioca for ridículo, o Botafogo é parte disso. É verdade, todos envolvidos, né? O futebol do Rio de Janeiro, né? É uma pena. Agora, esse é o detalhe. Caso o mandante Boa Vista... Mas, João, não tem como fugir. Aqui, não tem para a realização da final da Taça Guanabara, na hipótese do mandante Boa Vista Futebol Clube... Tem um outro porém aí. Assim desejar, ou seja, a multa só será imposta caso o Boa Vista queira jogar no Newton Santos... e o Botafogo insistir em não liberar o estádio. Aí a multa é paga. Se o Boa Vista falar assim, não, tá tudo bem, nós queremos jogar em Cariacica, tudo certo. Tem um outro porém aí que... Cabe o bordão, Eugênio. Que desagradável, hein? Eu não tenho aqui o regulamento em mãos do Campeonato Carioca, mas essa questão do Boa Vista ser o mandante também é discutível. Porque há em algum momento a determinação de que o mando de campo é da federação.
tem o Boa Vista como mandante, mas quem determina é a federação, não o clube. São coisas assim esdrúxulas, como colocou o PVC. Se quer fazer campeonato de várzea, faz na várzea. Quer fazer com profissionalismo, vai com profissionalismo. Essa história de ter o mandante, mas não é o mandante... Quem é o mandante? É a federação ou é o clube? Vamos simplificar, gente. Pelo amor de Deus. Quer fazer um campeonato sério, com credibilidade, com interesse, né? Que as pessoas queiram acompanhar? Faz uma coisa que seja transparente, limpa e clara para todo mundo, não cheio de gatilho daqui e dali. Pelo amor de Deus. Lamentável. Né? E aí não adianta nada também botar o Pelé como embaixador e tal. Pra quê? Botar a maior figura da história do futebol mundial, se na prática a gente vê, ano após ano, essas situações que realmente vão maculando um campeonato que tem uma importância enorme na história do futebol brasileiro. Precisa ser repensado? Precisa. Eu acho até que precisa ser reduzido, assim como todos os estaduais. Acabar? Não. Agora, fazer o que estão fazendo, sinceramente... Não, e para não esticar muito a conversa, porque é algo muito complexo, a gente levaria dias e dias para tentar explicar novamente a situação. Mas tudo acontece porque não há um acordo em relação ao Maracanã, que é a maior casa de espetáculos do futebol mundial. Esse é um outro ponto. E também não adianta culpar os caras que vão lá fazer o show do Phil Collins. Do futebol? Não, a maior casa de espetáculo do futebol, Maracanã? Não é? Não. É o único espetáculo que não tem no Maracanã. Não, tudo bem. Não. Assim, eu também sou irônico com esse ponto. Mas assim, não adianta culpar o pessoal do Phil Collins, porque os caras não têm nada a ver. Os caras foram lá, pagaram o estádio e vão fazer um espetáculo muito mais... Mas a culpa não é deles. Sim, porque a gente fala, o futebol tá ao largo porque tem os shows lá. Não, a arena é multiuso. Então, se o futebol não é levado lá, os caras têm que... A culpa é de quem deixou a situação permanecer dessa forma. A Federação Carioca tem que se envolver... Governo do Estado. A Federação Carioca tem que se envolver, creio eu, nessa briga. Ela tem que ajudar os clubes a tentar chegar a um acordo com o governo do estado do Rio de Janeiro, porque é um absurdo um estádio como o Maracanã não estar apto a receber a final do Campeonato Carioca. Gente, eu estou falando a maior obviedade aqui, mas assim, é tão óbvio, está tão na nossa frente e a gente não consegue fazer absolutamente nada para se chegar a um consenso. Se você contar essa história lá fora, alguém falar, então quer dizer que no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, não tem estádio, é isso? Não tem. Tem o Maracanã. Nós temos o maior estádio do mundo. Santos. E o Nós temos o Maracanã. Ótimo estádio. O Nilton nem vou falar porque tem a birrinha. Tem a birrinha. O Botafogo alugou a casa. Mas é minha birrinha, serve pro Maracanã. Ok, mas o Botafogo alugou a casa. O Maracanã não é de ninguém. Então, e a Odebrecht mas o Maracanã não é de ninguém. Esse é o problema. Então, esse é o problema. O Maracanã não é de ninguém. A gente tem que definir de quem que vai ser o Maracanã. A Odebrecht administra o Maracanã. É dona do Maracanã hoje. Na mesma, se o Botafogo é dono, Botafogo administra o Nilton Santos, a Odebrecht é dona do Maracanã. Ela fala que ela bem entende. Exatamente. O problema é quem deu pra ela. Isso hoje está preso. E o PVC definiu bem com aquela frase. O futebol carioca tem um embaixador, mas o embaixador não sabe onde está a embaixada. O governo do estado do Rio de Janeiro gastou 1 bilhão e 200 milhões de reais para reformar o Maracanã. Depois que gastou esse dinheiro, pegou e entregou assim para a empresa que fez a obra. Toma, é seu. E os clubes foram proibidos de entrar. Mas, Eugênio, os clubes do Rio de Janeiro são culpados por essa situação. Porque essa birrinha que a gente está analisando aqui, do Nilton Santos, se os clubes fossem unidos, claro. Se os 4 grandes do Rio de Janeiro fossem unidos, o Maracanã seria palco de todos os grandes jogos do Campeonato Carioca. Para você ter uma ideia... Não existe essa história de união, isso é bravata. Não existe nenhuma. Não existe, um quer ver a morte do outro. Eu ouvi uma entrevista do CEO do Fluminense, o Marcos Vinícius Freire, falando que eles têm conversado em termos de business e tal, e que há um projeto para que no ano que vem eles façam no sábado de Maracanã, no sábado de Carnaval, um Fla-Flu no Maracanã. Que ótimo. O projeto deles é esse, é o grande jogo de abertura da temporada e tal. Avisar a ele... No sábado de Carnaval? Sem março. Mas já começou a temporada. Mas assim, uma van premiere e tal. Logo nas primeiras rodadas. O que acontece é o seguinte... Mas não durante o Carnaval. Esse evento que houve... jogos no sábado de Carnaval. Esse evento que houve no Maracanã, no Carnaval desse ano... A empresa que fez o evento já assinou contrato por 5 anos para fazer o mesmo evento no Carnaval. No Carnaval.
Então, no sábado do carnaval do ano que vem, vai ter de novo lá o carnaval eletrônico, que seja do Maracanã, lá com os artistas, com DJs e tal, não sei o quê. E aí precisa tirar o gramado. E não vai ter o Fla-Flu no sábado de carnaval. Precisa tirar o gramado, e aí algum time que possa jogar lá por Libertadores e tal, aquela coisa toda, não poderá jogar, mas é isso. A situação está indefinida e a coisa no Maracanã continua como já há algum tempo. E o futebol fica para trás, o futebol do Rio de Janeiro no momento delicado. Vamos falar agora dos times, né? O Botafogo, por exemplo,